Bom dia, ministro Bom Fábio, que dia, é uma Datena. pessoa. O Fábio Bom é uma dia a pessoa. todos aí, ouvintes Para da quem não Rádio conhece, Bandeirantes, do programa Manhã Bandeirantes. para quem não conhece o Fábio é uma pessoa que não tem contraindicação. Quando ele foi indicado para ministro das Comunicações, mas todo mundo vibrou em Brasília, porque todo mundo gosta do Fabinho. O Fabinho é uma pessoa fantástica. É uma pessoa muito legal, bacana pra caramba mesmo. E é jovenzinho, a gente já falou aqui sobre isso, é muito jovem. Fábio, como é que você está se sentindo como ministro das Comunicações, com esse imbróglio todo de retomada de economia e, obviamente, que o setor das comunicações é um dos setores primordiais, não só no Brasil, mas em qualquer país do mundo. Como é que você está se sentindo dessa nova cadeira aí? Então, Datena, é um desafio muito grande, né? O presidente Bolsonaro me colocou nessa posição para tentar, para que a gente possa mostrar tudo que o governo tem feito, né? Realmente o governo tem grandes quadros como ministros, nós temos muitas realizações, muitas entregas importantes e isso não estava chegando na ponta, né? A pauta central sempre estava sendo muitos conflitos, então eu acho que nós temos um desafio muito grande, primeiro que as pessoas precisam saber o que o governo tem feito, né? Não só as pessoas que votaram contra o Bolsonaro, como a favor do Bolsonaro, porque ele é o presidente do Brasil, ele preside a nação. Então, o governo precisa comunicar. E esse é um desafio, né, que nós estamos aqui com 15 dias na pasta. Eu estou fazendo aí um roadshow, estou conversando com os veículos, estou conversando com os ministros, conversando com todos os secretários executivos das pastas, levantando o que cada um tem feito. E a ideia é que nós possamos aí levar a população, né, e também dialogar com eles, entender que a população está pensando, o que é que ela quer. Estamos num momento de pandemia, né, depois teremos aí uma união, né, em torno da retomada econômica, e tudo isso passa também pela comunicação. Você é um cara muito forte, vou te chamar de você porque você é menino, podia ser meu filho. Claro. Não é pelo cargo. E a gente já se falou algumas vezes. Então eu gosto muito de você. Você é um cara muito fácil de se tratar e é muito honesto, é conhecido pela sua honestidade. E vai lidar com somas absurdas. Por exemplo, a questão dos 5G, os leilões já estão abertos. O que é que o governo tem aspiração em relação ao 5G a ser implantado no Brasil? Então, Datena, o leilão de 5G provavelmente ficará para o ano que vem, né? Deverá ficar para o ano que vem. Porque com o Covid, os testes de campo ficaram prejudicados. Então, a gente vai, provavelmente, aí no primeiro semestre do ano que vem, né? Eu vou receber todos os players, né, que estão envolvidos em relação ao 5G. Meu trabalho aqui no Ministério é coletar informações, né, ver a questão financeira, de investimentos, de transparência, até para subsidiar o presidente da República, levar para o presidente Bolsonaro, até porque isso é uma questão nacional, né, isso envolve diretamente todos os presidentes no mundo inteiro, é um tema altamente sensível e eu estarei alinhado, né, dentro do que o presidente definir como sua prioridade. Então, eu vou fazer o dever de casa aqui, juntamente também com a Anatel, né, que faz parte aqui do Ministério, né, como agência reguladora, mas a decisão final será do presidente Jair Messias Bolsonaro. Questão das teles, que é o saco sem fundo, está se resolvendo aos poucos ou não? Está se resolvendo, né? Ontem mesmo nós firmamos um TAC, né, com a TIM, que ela investiu aí, com esse TAC, se comprometeu com 638 milhões de reais, levando 4G para mais de 350 cidades, atingindo aí 3 milhões de pessoas, e agora a ideia é conversar também com todos os outros, porque o nosso país é um país continental, muito extenso, né? E se você falar que nós já temos
80% de banda larga, né? A previsão mais ou menos, 70%, 80%. Estamos falando aí que temos em torno de 40 a 60 milhões de pessoas que ainda não têm. Então, na pandemia, nós percebemos a necessidade, né? Estamos falando aqui via internet, né? Muita gente está estudando via internet, fazendo escola, universidade, curso, falando com os avós, né? Que estão sem contato devido ao isolamento de pessoas com a idade mais avançada. Imagine quem não tem, né? Como está sendo essa pandemia para essas pessoas. Então, precisamos fazer o mais rápido possível, acelerar aí na questão da inclusão digital e, obviamente, teremos que fazer isso de maneira muito rápida. O presidente tem me cobrado já isso, falei com ele, é uma missão que ele me deu desde o começo e espero conseguir retribuir aí ao presidente que me confiou esse cargo como ministro. E com certeza eu sei que você vai dar certo nessa cadeira, porque você daria certo em qualquer parte do governo, porque tem muita gente que quer te ajudar. Você sabe que você é um cara bem intencionado. Mas eu estava pensando aqui, apesar de todo o esforço do ministro Tarcísio, né, de pensar em rodovias, melhorar as rodovias, de ter uma malha ferroviária que praticamente não existe no Brasil. O Brasil tem um fator negativo, ao mesmo tempo serviu para proteger o nosso interior, mas é um fator de muita dificuldade que foi a Serra do Mar. Tá? Então é um obstáculo, é difícil você passar pela Serra do Mar. Tá? É diferente dos Estados Unidos que desbravaram leste-oeste, porque não tinha montanha. Então os caras fizeram ferrovia e tudo mais. No Brasil houve uma tentativa de um boom ferroviário lá no final do século retrasado, lá e também no começo do século passado. Mas há obstáculos físicos. A comunicação não. Né? A internet, você não tem obstáculos físicos. Então, você pode chegar em lugares onde, apesar de todo o esforço da gente fazer uma malha viária melhor, melhorar as nossas rodovias, você pode chegar em pontos aí que a gente não vai chegar fisicamente, mas vai chegar pela informação, como o senhor disse mesmo, né? De repente na Amazônia, os cursos para comunidades que nós temos da Amazônia, para cidade que nós temos da Amazônia, Norte, Nordeste, informação, troca de informações científicas, o que é muito importante, né? Um país sem comunicação hoje em dia, ele praticamente não existe. É claro que a gente quer um país com uma malha viária melhor, já temos uma malha viária grande, mas pode ser melhorada, o que já tem pode ser reforçado e tentar de novo, quem sabe, o projeto da Transamazônica, que acabou em buraco, em quase nada, mas pode se tentar mais para frente, como base de investimento. Uma malha ferroviária que é necessária, a gente é ínfimo, que a malha rodoviária, por exemplo, comparado com um país também continental como a Índia, nós precisamos disso, mas as comunicações são fundamentais. Nesse aspecto, as comunicações vão fazer parte da reintrodução, da retomada da economia no Brasil, com investimentos também nas comunicações, né? Porque nesse projeto de retomada de economia, eu tenho a impressão que as comunicações também são um fator importante. Claro, Datena. Primeiro falando do Tarcísio, né, que ele é o asfaltador geral da República, né? O Tarcísio tem feito um grande trabalho. Boa gente. Muitas vezes ele é um grande técnico que formou um grande time aqui no seu ministério. Muitas vezes, como você mencionou, você tem um grande projeto para fazer, mas para em quê? Que não pode desapropriar, a pessoa entra na justiça, você vê aquela obra paralisada por muito tempo. Então, também temos esses desafios que temos que vencer, né? O presidente, na semana passada, teve no Ceará, visitou a Transnordestina, que já tem mais de 1.200 pessoas trabalhando, retomando uma obra de tamanha importância para o Brasil. Levou água para o Ceará, né? Eu que sou nordestino, eu sei da importância disso, né? Então, entregando o ramal ali da transposição do Rio São Francisco. E com essa pandemia, todos os setores foram atingidos, né? Assim, tirando o agronegócio, né? Que foi um setor que cresceu muito e, inclusive, tem ajudado
né, a economia brasileira e alguns outros setores, mas assim, setores foram atingidos, principalmente, e também setores de comunicação, né, da área de comunicação, até porque as empresas diminuindo os seus faturamentos e elas também com dificuldade, né, de investir, o primeiro corte é na comunicação, né, é normal. E é um setor importante para o país, né, até porque se você não tem comunicação, você acaba com toda a cadeia. Tá mudando isso, hein? Tá mudando, Hã? porque tá mudando isso no mundo. Por isso que o seu setor Mudando passa a no mundo ser... inteiro. Não, o seu setor passa a ser mais importante, porque quando começaram a perceber que dá para fazer muito trabalho home office, com redução Lógico, impressionante de exatamente. despesa, de mobilidade, nós estamos num mundo novo, o seu setor é fundamental. Muita gente que foi obrigada a trabalhar por home office vai continuar trabalhando por home office Vai trabalhar, e talvez até exatamente. com mais eficiência, não, Fabinho? Teremos uma mudança, né, de alguns setores. Inclusive, o presidente Bolsonaro foi quem captou isso, né, Datena? Há 4 anos atrás, ninguém valorizava, né? O presidente estava indo nos aeroportos, sendo recebido ali por 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, dialogando na plataforma da internet que ele descobriu, e muita gente dizia, o Bolsonaro não chega na eleição, vai derreter. Quando tiver quando formou a chapa, por exemplo, ali do Alckmin, que ele ficou com 7 minutos de TV, será? Agora Bolsonaro não dura mais 15 dias. E não, mostrou que o grupo dele, um grupo de apoiadores, era orgânica. Então nós temos também uma outra área muito forte de comunicação, que eu também vou visitar todos, uma missão também, uma premissa do governo Bolsonaro, né? Ele disse, Fábio, você pode tocar tudo, converse com todos os setores, com as rádios, com os jornais, com as TVs, principalmente também com a turma da internet, né? Nós precisamos valorizar todos, né? E aqui a gente não vai deixar de conversar com ninguém. E eu vou defender, Datena, sou deputado federal, né? Estou afastado por 14 anos. E a gente não pode, aqui em Brasília, apenas ter uma ideia e implementar. Nós temos que conseguir maioria no Congresso, maioria na Câmara dos Deputados, maioria no Senado. Então, tenho certeza que a casa será sensível com os nossos pleitos, né? Lógico, sempre sob o comando do presidente Bolsonaro. Eu tenho me reportado tudo a ele, né? Tudo que eu penso em fazer, em realizar, eu vou a ele. Muitas vezes eu vejo a imprensa falar de maneira até equivocada, e pessoas também nas redes sociais, né? Porque hoje cada pessoa tem um microfone na mão e falam, o governo Bolsonaro está ruim, mas aquele ministro fulano, cicrano, apesar do governo, faz um bom trabalho. Então isso é uma inverdade. O governo é um só. Quem escolheu os ministros foi o presidente Bolsonaro. Por ele ter sido eleito, né, de uma maneira praticamente só com a força popular, ele pôde escolher ministros técnicos, ele fez escolhas pessoais para os seus ministérios e ele comanda os ministros. Assim, todos os ministros, eu estou aqui há pouco tempo, mas eu tenho percebido isso. Todos se reportam ao presidente Bolsonaro, ele delega e ele descentraliza. Mas, assim, todas as entregas dos ministros, de todas as áreas, elas são entregas que têm que ser reconhecidas que foram entregas do presidente, foram realizações dele. Do mesmo jeito que criticam quando tem algum erro em algum ministério, culpa o presidente, também tem que dar a ele o mérito das realizações. Fábio, você teve recentemente com o presidente, deve ter feito o teste, como as autoridades todas fizeram, porque o presidente testou positivo para o Covid. O seu resultado de exame já saiu? Eu fiz 6 testes já, né? Recebi um ontem negativo. Pô, você é campeão mundial de teste, pô. 6? Já fiz. Porque eu venho para Brasília toda semana. E aí eu volto para a família, né? Se for por causa de ir para Brasília, tem que fazer 12, não 6. Não só para Covid. Não, mas eu durante a pandemia inteira, eu vim todas as semanas. Todas as semanas eu vim para Brasília. Claro.
Até agora Entendi. todos negativos, eu não tive ainda o IgG, né, que é quando você já tem a imunidade. Até agora eu tenho feito o teste negativo, tenho tomado todas as minhas precauções, né? Enfim, mas temos que trabalhar e tocar a vida, Esse é o e caminho. aqui estamos vindo todos os dias. Esse é o caminho. Economia aberta, o cara tem que tomar todo o cuidado possível e imaginável. O presidente de ontem para hoje está levando o maior cacete da maior parte da imprensa, porque ele falou da cloroquina, não só do Brasil, mas imprensa mundial. Né? Olha, eu tô aqui tomando a minha cloroquina, tô melhor que todo mundo, eu já tô legal e tal. E aí muita gente desceu-lhe o cacete dizendo que ele fez propaganda de um remédio que ainda não está confirmado pela maioria dos países. Quem testou o protocolo começou a usar, depois parou, Estados Unidos, a própria França, que é de onde surge a fórmula hidroxicloroquina com azitromicina, com o professor Didier Raoult, começou a usar, o Macron visitou o professor Didier Raoult em Marseille, e depois disse que não é bem assim. Bom, mas enfim, como é que você viu essa atitude do presidente ontem, não é? Querendo passar que estava bem, que estava legal, que não, já tinha diminuído a febre e tal, mas muita gente dizendo que ele não devia ter feito a propaganda da hidroxicloroquina como ele fez, muita gente metendo pau. Então, Datena, qualquer coisa que o presidente fala, sempre vão buscar algo para criticar, né? Isso tem sido usual. Né? Ontem mesmo ele recebeu uma crítica altamente desnecessária, uma crítica injusta, extremista, de um artigo até de um jornalista, da Hélio Schwartzman, que, assim, todos, inclusive até teve o presidente Davi, o presidente Toffoli, todos os poderes... Ministro Mendonça pediu esse artigo para investigar. Ministro Mendonça pediu para que fosse investigado o artigo, não é isso? Não é aquela história, eu quero que ele morra, não é isso? Exatamente. Então, assim, o presidente tá calmo, tá sereno, tá tranquilo, tá na dele, tá num momento de pacificação. Aí a gente não pode, lamentavelmente, vir agora um jornalista que expressa uma atitude dessa, ele faz com que deseje a morte do presidente, né? Então, assim, isso foi, assim, um ponto muito negativo que eu vi, mas eu até fiz uma nota em relação a isso. Ontem o presidente, quando ele falou com a imprensa, primeiro que na segunda-feira o presidente disse que teve sintomas e que fez o teste. Se isolou em casa. Na terça-feira ele foi, assim que o teste saiu, meia hora depois ele anunciou o resultado do seu teste. E naquele momento, tem uma câmera que dá para ver por trás, sem zoom, né? O presidente se faixa da Atena mais de 5 metros, ele estava praticamente 10 metros. Tirou a máscara para mostrar ao povo brasileiro que ele estava bem, ele é o presidente da República. Na mesma hora voltou a máscara, aí, olha, o presidente tirou a máscara, cometeu um crime, enfim. Sempre buscam alguma coisa. O presidente tomou cloroquina. O presidente Trump, que é o presidente que eu acho no mundo que tem mais informações, ele tomou durante um tempo. Nós não temos a vacina do coronavírus, nós não temos ainda o remédio que cura. Está comprovado, o presidente sempre disse isso. Hoje mesmo ele disse isso, ontem ele disse isso. Eu não sei se a cloroquina é a cura, ninguém falou que é a cura, eu sei que não é a cura, mas enquanto não tivermos a cura, cada um vai tomando, né? Os médicos vão passando, quem está prescrevendo são os médicos. Eu posso listar aqui dezenas de médicos É importante deixar claro que o cara pode tomar o que ele quiser desde que tenha acompanhamento médico. É isso que é importante dizer. Mesmo. Você não pode tomar remédio nenhum, nem aspirina sem receita médica. Quem está tomando azitromicina que o médico passa não é para curar, mas faz parte da receita que os médicos estão passando. Eu acho que tem evoluído muito, os médicos já sabem praticamente como atender cada paciente. Os primeiros casos foram os mais difíceis, né, porque muitos erros de dosagem não sabiam como lidar, mas, enfim, torcer aí que nós consigamos rápido ter uma vacina. Já são vários países que estão testando, no Brasil estão testando agora algumas vacinas também.
Duas, A de Oxford está indo muito bem, talvez até muito janeiro. Isso. A gente já tenha a aplicação e eu entrevistei anteontem a doutora Anísia, da Fiocruz, e ontem eu entrevistei o Dimas, por isso que eu estou falando. E a da China, feita aqui em São Paulo, talvez já para o fim do ano também, e o laboratório Butantan, que já tem 60 milhões de doses para serem aplicadas. A de Oxford, provavelmente a Fiocruz produza rapidamente, porque o Brasil é muito bom produtor de vacinas. Não é à toa que a China e os ingleses procuraram a gente, não é porque a gente é bonitinho e legal, é porque nós estamos vivendo o auge da pandemia, estamos vivendo o momento mais difícil da pandemia, aqui é um bom campo de testes para eles também, né? Desde que eles passassem a tecnologia, só a vacina não interessava. Passando a tecnologia, a gente vai produzir o suficiente para imunizar a população brasileira e tomara que dê certo. Não tem outra coisa que salva o Brasil, porque remédio não tem. Mas não tem outra coisa que salva o mundo, a não ser a vacina. A partir da vacina, aí com certeza nós vamos estar seguros. Eu estava falando agora, eu estava lendo no New York Times agora de madrugada, que a Suécia deixou a economia aberta, e ali separada por uma ponte da Dinamarca, Noruega e tal, né? A economia quebrou em 4,5%, com a economia aberta, né? E os outros dois países que fecharam a economia, a quebra foi a mesma, só que o número de mortes foi menor. Então a retomada da economia, ela não vai ser essa maravilha que nós estamos pensando, não. Nós temos que ter calma em relação a isso, com a retomada da economia. O Brasil tem muito potencial, né? Tem potencial pra caramba. Eu fico meio assustado quando o Paulo Guedes começa a falar em CPMF. O povo não pode ouvir mais falar disso, aumento de gasolina, CPMF. Eu espero que ele repense isso. Mas no seu setor, nós temos tudo naturalmente para um desenvolvimento muito grande. O Brasil para os investidores internacionais um país continental, uma plataforma maravilhosa para você se desenvolver, não tem dúvida nenhuma. Vão aparecer países interessados nesse desenvolvimento para o Brasil precisa, e um país sem o seu setor funcionando, com certeza não pode ser enquadrado como um país de emergente entrar em primeiro mundo. Nós dependemos muito do seu setor. Eu só espero, eu e o seu sogro, e o dono da Band, os donos das televisões, que vocês não esqueçam das emissoras abertas e fechadas. E só pensem na internet. Aí eu estou advogando em causa própria. Senão o Silvio Samba babá, o Fábio, a internet é bom, mas e nós, ô Fábio? E nós também aqui, ô Fábio. Você tome conta da internet, mas tome conta da gente também, hein? Eu visitei, Datena, estou visitando todas as emissoras, todas as TVs abertas, as fechadas, vou nas rádios também. Rádio é muito importante. Muito importante. Chega no interior, né? Quem convive no interior, que faz campanha política, principalmente ali no Nordeste, a comunicação é na rádio. Né? Quer ouvir um negócio rapidinho? Você quer ouvir um negócio rapidinho? É que é difícil. Ô Garrafa, é mais fácil a gente ouvir algum nordestino ao vivo agora ou o WhatsApp demora muito? Não, dá pra pegar no WhatsApp. Vai mandando o WhatsApp, porque já tá no fim da entrevista, porque o Fábio tem que trabalhar. Eu quero saber quantos nordestinos... Não, você vai falar. Mas eu quero saber quantos nordestinos estão acompanhando a Rádio Bandeirantes nesse exato momento. Quero saber quantos nordestinos. Manda o seu zap, qual é o zap aí? Manda o zap aí. Todos os nordestinos. Manda o zap aí, Ricardo. 999-04-8756. Repete. 999-04-8756. E depois o telefone, põe o telefone ao vivo para ver se tem algum nordestino me ouvindo. Qual é o telefone? 3743-4059. 3743-4059. Vê se tem algum nordestino ouvindo a gente aí. Atende aí, Garrafa, e passa pra gente. Que assunto você queria falar, Fábio? Não, falando para terminar o coronavírus, né, que essa discussão sobre a retomada da economia, é importante frisar que a gente tem que levar todas as notícias, até para que nós
possamos saber, o brasileiro também tem que se orgulhar disso. O Brasil foi o segundo país que mais gastou durante a pandemia, né? Nós vamos virar um case mundial, né? Depois dos Estados Unidos, foi o Brasil. 500 bi. Mais de 1 trilhão, Datena. Por isso que nós estamos... 1 por trilhão? isso que nós estamos conseguindo atravessar a pandemia. Então, o governo Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, né, esse auxílio emergencial de R$600 para 60 milhões de pessoas, né, vai para o 4º mês, né? Você imagine se tivesse 58 milhões de pessoas sem receber R$600, o que estaria acontecendo no Brasil? As pessoas estariam invadindo casas, supermercados, invadindo farmácias, comprando... Como disse o presidente, parece pouco, mas para quem não tem nada é muito. É muito. Não, e um país como o Brasil gastar, quanto você disse, 1 trilhão? 1 trilhão? Mais de 1 trilhão. Mais de 1 trilhão? Mais de 1 trilhão para manutenção de empregos. E nós temos um detalhe. Nós temos estados e municípios. Nós temos um detalhe. A gente estoura as contas públicas e vamos tentar recuperá-las, né? Mas tinha que rapar o tacho mesmo para ajudar o povo, porque o povo brasileiro é um povo pobre. Né? Esse é o grande detalhe. Então tinha que ser ajudado. É diferente de França, de Estados Unidos, 1/3 que do mesmo assim brasileiro ajudaram. recebe menos, tem uma renda menor que os R$600, entendeu? Quase 1/3 do Brasil. Então essa é a realidade do Brasil. Quer ver? Olha, eu acabei de botar o telefone no ar, né? Já tem Zap do Nordeste, em homenagem ao nosso Fábio aí. Então põe no ar aí. Quer ver? Fala, Datena, estou ouvindo a Bandeirante. Eu ouço todos os dias, sou nordestino, sou baiano. A Thaís, meu nome. Valeu, um abraço. Bom dia, Datena. Aqui é o Hamilton Rodrigues, de Trizidela do Vale, no Maranhão, e o meu amigo Cláudio Pinheiros, de Valente, na Bahia. Um abraço e bom trabalho, você e o Agostinho. Ô, Datena, aqui é Amadeus Marques, piauiense puro. Tô aqui, nordestino, e tô ligado direto aí no seu programa, viu? Um abraço. E aí, Datena, tô escutando a rádio aqui. Meu nome é Antônio, Teresina. É nóis, fui. Bom dia, Datena, aqui é o Neto de Santos, cearense. Sou de Missão Velha, Ceará. O Fábio aí tem futuro na política aí. Muito bom, tô ouvindo vocês aqui todos os dias. Um abraço. Bom dia, Datena. Tô aqui te ouvindo aqui na cidade de Palmares, Pernambuco. Sempre ouvo seu programa, gosto demais. Bom dia, Datena. Aqui é Ricardo. Falo de Gravatar, Pernambuco. Abraço. Fala, Datena, aqui é Cristiano Marinho de Aracaju, Sergipe. Tô ligado aqui no melhor programa, Datena, todas as manhãs acompanhando. Valeu, abraço. Datena, aqui é Pedro Neto de Catolé do Rocha, Paraíba, pertinho da região do Ministro. Muito bom dia, um abraço. Bom, guarda todos os nordestinos que estão ligando aí, que eu vou soltar depois do Fábio. É impressionante a audiência que nós temos no Brasil inteiro, mas principalmente no Nordeste. O rapaz de Natal tá aí? O rapaz de Natal tá aí? Tá aqui sim, Datena, tá na linha aqui. Olá, bom dia, quem fala? Bom dia, quem está falando é Gilberto Oliveira. Satisfação aí de falar com você, Datena, e falar com o ministro Fábio. Estou falando aqui da cidade natal dele, no Rio Grande do Sul. Gilberto, Natal. Bom dia. Cidade linda. Você é de Natal, Fabinho? Sou sim. Natal não é lá que tem eu posso estar enganado, não é lá que tem o maior cajueiro do mundo, não é lá? É, em Pirangi. Terra dos Ventos, não é? Aquela praia que tem uma balada maravilhosa, como é uma praia do Pipa, é isso? Praia do Pipa. A base de lançamento de foguetes também, e daí por diante. Natal é um dos lugares mais lindos do mundo. Natal eu fiz, sabe o que eu fiz lá? Aquelas panelas de barro para fazer muqueca. Não. Eu fui lá e pisei naquele barro lá e fiz com as meninas. A minha panela ficou horrorosa. Mas Natal é um lugar lindo. Como é seu nome mesmo, meu amigo? Gilberto Oliveira. Ô Gilberto, quer dar um abraço do ministro aí que representa a sua cidade aí? Representando muito bem, por sinal, né? Valeu, Gilberto. Um abraço para você, viu? Assim, para a gente está sendo uma satisfação ter Fábio como ministro, deputado por vários anos, assim, representando muito bem a cidade, o estado.
E, assim, um dos nomes mais brilhantes hoje, no atual governo. Espero que essa condução que ele está tendo aí, junto ao presidente, a gente já vê uma renovada, já assim, na situação do presidente, na imagem, tudo, a forma como que o governo hoje está se comunicando. Então, agradecer e desejar boa sorte aí a Fábio, e já lhe convidando aí para vir visitar Natal e o Rio Grande do Norte. Você e toda a sua audiência aí, todos os seus telespectadores e o pessoal da Rádio Bandeirantes. Obrigado, meu irmão Gilberto, um abraço grande. Bom, Valeu, se combinasse, um se a gente combinasse, não dava certo. É porque tem uma audiência impressionante do Nordeste, é um negócio fora do comum. Em boa parte do Brasil, mas no Nordeste estoura, é um negócio assim fora do comum. Meu amigo Fábio... Você vê a importância, né, Datena, da comunicação. Você vê o que é o rádio. Você consegue chegar em todo lugar. Então, assim, isso é muito importante, que você seja sempre subsidiado de informações, né, para saber o que o governo está fazendo, também até para criticar também quando tiver que criticar, para elogiar na hora que tem que elogiar. Eu acho que isso que é a forma mais honesta que a gente pode fazer, né? Sem manipulações. Eu acho que a imprensa tem que informar. É o papel dela, né, por natureza. Buscar informações, né, aprofundar nas informações. Então é isso que eu quero fazer e estarei sempre à disposição. À sua disposição, da Rádio Bandeirantes, de todos. Ô Fábio, para encerrar, eu sempre odiei aquela entrevista na grade. Aquela entrevista eu achava um absurdo, achava que o presidente se expunha demais, às vezes acordava com um problema do dia anterior e tinha que falar logo cedo, e às vezes voltava cansado e já tinha que falar cansado de um dia cheio de problemas. Eu sempre fui contra aquilo, porque ele acabava sendo bombardeado com algumas perguntas, realmente algumas perguntas que não cabiam bem, e ele respondia muito mal. E não era bom nem para ele nem para a imprensa. Eu sempre fui contra aquela entrevista. Eu fui um dos primeiros caras a dizer, o presidente não precisa se expor assim. E me parece que você teve alguma importância no fim daquelas entrevistas. Parece que você chegou a aconselhar o presidente a parar com aquele negócio, que aquilo lá não ia dar certo. Será que eu estou enganado, Fábio? Então, eu também concordo, Atena. Eu acho que o presidente, como eu disse, ele fez o que ninguém nunca fez, né? Primeiro que ele responde no Twitter dele, no Facebook dele, a praticamente todo mundo, né? Óbvio que ele tem milhões de seguidores, não tem como responder, senão ele nem governa, mas ele interage, ele fala. Então falam que o presidente não gosta de imprensa, mas foi quem mais recebeu imprensa com 1 ano e meio, mais do que qualquer outro presidente, né? Ele saía ali fora para conversar com a imprensa na boa intenção, né, em querer dialogar e querer se abrir, mas infelizmente eu concordo com você, estava ruim para os dois, até porque eu sempre saía uma fala negativa, porque nós tivemos no Brasil, incrivelmente, pelo menos umas 30 crises de 2 palavras, Atena. A gente passava o ano inteiro, quer dizer, o dia inteiro, falando sobre 2 palavras soltas no meio de 10 minutos. Então, assim, não tem quem resista a isso, né? Então, o presidente, ele insistiu, né? Ele tentou, porque ele gosta de estar em contato. Você vê que ele sempre sai de Brasília, visita as cidades do entorno, ele gosta de conversar com as pessoas para ter o feedback. Ele tem um faro muito elevado. O presidente, ele abre a janela, ele respira ali, ele sente mais ou menos o que está acontecendo. Então, eu acho que ele percebeu que não adiantava lutar, né, contra a maré, e espero que ele possa, obviamente, quando ele quiser, o direito dele, né, mas na hora que ele for falar, que não seja mal interpretado, né, que a gente possa conviver em harmonia. E todo mundo quer isso, eu acho que ele também quer, e ele precisa de paz para governar. O Brasil precisa de paz para governar, para vencermos juntos a pandemia, né, e recuperarmos juntos a economia. Eu acho que isso é o nosso desafio. Bom, Fabinho, eu sou suspeito em falar de você, porque das poucas vezes que estive com você, sempre vi que você é um menino muito bacana, legal pra caramba, sempre gostei muito de você. E eu, particularmente, fiquei muito feliz quando você foi nomeado ministro. A gente já tinha
Nós estivemos juntos, né, num jantar com o presidente há algum tempo atrás, né, com os ministros militares, o ano passado. Eu tive uma impressão muito boa, já tinha impressão muito boa sua, que a gente já tinha se encontrado num boneco do Boteco do Tonico, nosso grande amigo Tonico, que não está mais entre nós. Saudoso Tonico. Mas eu torço por você que você dê cada vez mais certo, porque você é um cara, eu repito, competente, de mente aberta, é novo, mas é político já há algum tempo e não tem um senão no seu passado. Você não é ladrão, você é um cara honesto, você é um cara interessado no bem do povo brasileiro. E é gente assim, gente jovem, gente honesta, gente capaz que a gente precisa. E conte sempre com o seu amigo aqui. O seu amigo sempre estará presente, para gente como você. Pode ter certeza que aqui no Ministério nós iremos trabalhar sério, com muita austeridade e abertos ao diálogo com vocês. Você tem aqui as portas abertas, meu telefone, sempre que quiser, a gente vai ficar em contato direto, tá? Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade e também a Rádio Bandeirantes por me dar esse espaço. Um abraço. Obrigado você e dê melhoras ao presidente quando estiver com ele, tá bom? Tá. Valeu, um abraço, até logo. Abraço grande.